45 minutos a 1 hora. E vocês poderão colocar as perguntas no chat. Aí peço que se identifiquem com seu nome, empresa, e coloquem a cidade que estão e a pergunta, né, que gostariam de fazer para a Yuli, para a Bárbara. E ao final a gente vai, eu vou fazer essas perguntas para elas, tá bom? Então a gente está imaginando aí no máximo uma duração de 1h15 para essa live de hoje, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre a PKT. Então vamos falar um pouquinho da PKT Desenvolvimento Empresarial, né? Ok, Mirela, aí com a tela? Sim. Então, a PKT Desenvolvimento Empresarial é uma empresa que tem 17 anos de mercado, né? O nosso foco, por sermos uma empresa familiar, é trabalhar com empresas familiares. Então, esse é o nosso know-how. Há 17 anos a gente vem desempenhando esse trabalho de estruturação da gestão e da governança das empresas, tá? De médio porte. Então, o nosso propósito é melhorar a vida das pessoas, das famílias e empresas brasileiras, levando conhecimento, alinhamento e harmonia para os seus negócios. Através dos nossos serviços de consultoria em gestão empresarial, governança corporativa e capacitação de executivos e empresas em parceria com a Escola de Negócios Fundação Dom Cabral. Então, desde a nossa fundação, desde que a PKT foi criada, a gente tem essa parceria com a Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios, que oferece programas de capacitação para executivos, programas para empresas de grande porte, de médio porte. Então, a gente tem esse braço aí de capacitação com a Fundação Dom Cabral. Tá? Então, dentro do nosso propósito, a gente criou esse círculo do desenvolvimento empresarial, que é justamente para a gente trazer esse conhecimento e levar alinhamento e harmonia para os negócios. Tá? Nessa primeira edição, queria falar um pouquinho também dos nossos serviços, bem brevemente aqui para vocês. A gente trabalha duas frentes muito fortes, que é a frente de governança corporativa, onde a gente tem todos esses projetos, né, que a gente pode trabalhar junto à empresa, que é implementar um modelo de governança, né, na empresa, considerando a família, o negócio, justamente para preservar a harmonia e o vínculo e a união familiar, porque essa questão da empresa familiar, a gestão e a família e a governança acabam se misturando, né? Profissionalizar as empresas, né? Estruturar o negócio no processo de sucessão, quando o fundador ele pretende passar o bastão aí para os seus sucessores ou sucessor, familiar ou não, né? Preparar e treinar o sucessor antes dele assumir o papel, né? E auxiliar empresas no processo de fusão e aquisição. Então, esses são os principais pontos que a gente trabalha dentro de governança corporativa. Falando de gestão empresarial, a profissionalização da gestão, né? Definir indicadores de performance, definir uma estratégia de crescimento de curto, médio e longo prazo para o negócio, trabalhar na parte de redução de custos e melhoria de resultados das empresas, trabalhar na parte de vendas, né? Aumentando as vendas, e retenção e desenvolvimento de talentos. Então, esses são os principais serviços que a gente tem aí como PKT Desenvolvimento Empresarial. Tá? Falar um pouquinho das nossas convidadas de hoje. Quando a gente lançou a nossa primeira edição aqui, a gente viu que tinha uma oportunidade bacana de trazer a Bárbara Silva da Verbo, né? A Verbo é uma agência de publicidade que tem a sua sede em Sorocaba e que, inclusive, é a nossa agência também, a agência da PKT Desenvolvimento. É nossa cliente, a nossa fornecedora e a gente vem fazendo um trabalho bacana com a Verbo e a Bárbara é a gestora de mídia, né? E tem 10 anos aí de experiência nesse tema de mídias digitais, né?
já operou campanhas integradas de marcas como NET, Latam, Porto Seguro e coordena a parte de BI e mídia na Verba. Então, a gente fez esse convite para a Bárbara. Queria agradecer, Bárbara, você está aqui com a gente hoje. E a ideia é ela contar um pouquinho para vocês sobre esses temas, né, de uma forma bem prática, uma linguagem fácil, né, que vocês consigam absorver e já colocar em prática aí no dia a dia de vocês. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Bárbara. Não esqueçam, então, de colocar suas perguntas no chat e, ao final, a Bárbara vai poder respondê-las, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar a minha tela aqui e passar para a Bárbara e poder fazer a parte dela. Obrigada, Bárbara. Fica à vontade. Obrigada eu pelo convite, Mari. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, a ideia é que a gente bata um papo muito trazendo para o dia a dia, né? A gente, quando fala sobre marketing digital e escuta, é sempre criado uma teoria sobre como a gente conseguiria trabalhar. Sempre parece muito inalcançável. A gente fala sobre marketing digital e, na verdade, o marketing digital não é isso, né? E a ideia aqui, e aí a gente compartilhar esse ponto de partida que a gente chama, é como a gente usa recursos financeiros, mas muitos recursos não financeiros, que para poder viabilizar a comunicação nas médias empresas, nas pequenas empresas, né? Eu tive uma passagem, toda a minha experiência foi passando por grandes agências com grandes anunciantes, e quando a gente fala de grandes marcas com recursos financeiros grandes também, é muito mais fácil da gente ter essa manobra. Então, a ideia aqui é a gente passar por alguns pilares que ajudem essa construção e principalmente alguns pontos de atenção que a gente precisa ter quando a gente fala de uma linha de comunicação, né? Então, eu preciso começar falando sobre o tamanho da internet, né? Eu acho que hoje a gente vive numa comunidade onde é muito natural as pessoas, mas eu tenho celular, eu acesso sim o Facebook, ou eu não acesso. Mas é legal a gente ter isso em números, porque olhando números a gente consegue entender a grandeza disso e por que a gente precisa estar lá da melhor maneira, né? Então, as pessoas hoje passam praticamente 7 horas por dia conectadas, né? Se a gente pensar que elas passam 8 horas dormindo, 7 horas por dia conectadas, eu tenho um tempo muito grande aí para conseguir falar com elas e vender a minha marca, e vender o meu produto e criar essa conexão com eles. Hoje a gente tem mais de 205 milhões de usuários mobile, né? Hoje a gente nem fala, existia que a televisão era a primeira tela, hoje o celular já passou, hoje a gente fala que o mobile é sim a primeira tela, né? Mais de 140 milhões de usuários ativos dentro das mídias sociais por dia, então é um número muito grande que a gente precisa conseguir trabalhar com essas pessoas da melhor maneira. E aí eu fui entender também a realidade de empresas, né? Hoje a gente tem 6 bilhões de empresas no Brasil, segundo o Sebrae, e um número curioso é que apenas 49% dessas 6 bilhões de empresas fazem ações de comunicação para, de fato, alavancar as vendas, né? Isso é um número muito relevante e que eu não imaginava que fosse tão distante assim. E dessas 49% das empresas que fazem ação, a gente tem alguns outros números, né? Então, 60% delas estão presentes na rede social. Então, por mais que as empresas façam comunicação, elas ainda não entendem a importância da rede social. E a mesma coisa para o WhatsApp, né? A gente tem 40% apenas dessas empresas utilizando o WhatsApp como um canal de venda, como um canal de comunicação efetivo com seus clientes e próspectos e potenciais. E a gente precisa explorar, né? A gente, quando olha para o WhatsApp, a gente precisa desvincular isso apenas de pessoa física. Hoje o WhatsApp é sim uma ferramenta de venda. Para quem trabalha no ambiente comercial, ele é, se não a sua principal ferramenta de venda, mas como marca ele também tem uma importância, a gente precisa olhar para ele. E aqui, quando eu falo de internet, esses 27%, eu estou falando de todo o ambiente Google, então de pesquisa, de anúncio em sites, em anúncio em blog,
Isso tudo entra aqui em 27% apenas deles estão presentes na internet. E dessas pessoas, os melhores resultados, né, vieram, 66% deles vieram das redes sociais. Então, todo o esforço que eles fizeram, essas empresas fizeram dentro da comunicação, 59% veio desses outros ambientes da internet que eu comentei e 21% dentro de e-mail marketing. Então, a gente começa a olhar aqui em números como a rede social é importante para o negócio e como ele, de fato, muda a realidade de um negócio. Né? Uma fala que o próprio Facebook, Instagram usa é que eles não são mais uma mídia social. Eles são um canal de mudança de negócio, de alavancar negócios, né? Então, eles trabalham para isso e eles têm todo um algoritmo que permita que, de fato, a rede social, além de se comunicar com os seus clientes, ele mude o seu negócio, mude o seu resultado de negócio. E aí aqui, é sempre legal comparar, porque as pessoas têm a visão de TV, e a TV realmente é um meio importante, né? Só que a gente precisa entender hoje aonde está o meu público, né? Então, esse gráfico, para facilitar um pouco a leitura, eu tenho aqui na vertical idade, e na horizontal eu tenho a porcentagem de acessos por dia entre alguns canais. Então, se eu fizer uma comparação com a TV aberta, por exemplo, nessa primeira linha, de 18 a 24 anos, o Facebook representa 78% dos acessos. E aí eu tenho a Globo em segundo, representando 54%. Claro que quando eu desço para outras faixas etárias, essa conta muda, essa porcentagem tem uma variação. Mas, na sua maioria, eu tenho uma grande penetração dentro desse canal. Então, eu preciso olhar para ele de um jeito diferente. E a mesma comparação quando eu falo de YouTube, né? Na primeira linha aqui, de 18 a 24 anos, o YouTube representa 78% dos acessos, comparando com 43%, que é quando eu falo aí de YouTube. E TV paga, eu também tenho essa mesma linha. Então, eu trouxe esses dados muito mais para a gente conseguir olhar junto e mostrar a relevância das redes sociais de fato. E aí eles também fizeram algumas pesquisas, né? Isso é uma pesquisa do Facebook em parceria com o Ibope, cruzando alguns dados. Qual que é a grande diferença quando a gente fala do ambiente digital? É eu conseguir falar com quem de fato é relevante para o meu negócio. E exatamente por isso eu consigo, então, ter uns melhores resultados. Aqui nesse gráfico ele faz uma comparação entre 15 campanhas diferentes, onde foi veiculado campanhas dentro do Facebook e do Instagram e campanhas de TV. Dessas duas campanhas, dentro do Facebook e Instagram, eu tive 94% de precisão na minha segmentação. Então, 94% das pessoas que viram a minha campanha estavam, de fato, dentro do meu potencial cliente. E quando comparado à TV, eu cruzo esse número com 60% que, de fato, estavam. Então, além de falar em custo, né, que eu tenho um custo muito mais acessível quando eu falo de redes sociais, eu tenho uma penetração e uma assertividade muito maior também. E a gente vive numa bolha, né? É sempre importante a gente lembrar que a minha realidade, os meus acessos, não é a mesma realidade dos meus clientes, né? Tudo que eu vejo na minha timeline, ele é medido pelo algoritmo que decide que é importante que eu veja. Além do que é importante que eu veja, ele também considera o meu comportamento. Então, se eu não clico, se eu não vou para um site, se eu não compro online, o Facebook não vai entregar esse tipo de campanha para mim. Talvez a abordagem precise ser diferente para que aí, de fato, eu tenha essa reação. Mas a gente sempre precisa lembrar, a gente vive numa bolha. E no fim, quem mede o que vai aparecer para a gente é o próprio algoritmo. É aquela velha história do, eu falei que eu queria comprar uma geladeira, de repente eu entrei e tinha uma geladeira. Né? O algoritmo entende sim os nossos interesses e comportamentos e a partir daí ele faz essa entrega também. E aí eu escuto muito de vários clientes diferentes sobre o Facebook está morrendo, eu não acesso mais o Facebook, né? E é sempre importante a gente ter uma comparação. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo essa live talvez se lembrem do Orkut, né? E o Orkut chegou um momento em que realmente as pessoas pararam de acessar o Orkut. Por que as pessoas pararam de acessar? Porque o Orkut parou de se preocupar com o usuário, né? Eu acho que
eu me lembro bem que chegou um momento em que você entrava, você via tanta propaganda, você tinha tanto lugar para clicar, tanta coisa para ver, que não era mais agradável estar lá dentro. E aí você começa a sair. E o Facebook, ele faz totalmente o caminho contrário. O Facebook, ele olha exatamente para o usuário. E aí é a marca que precisa se adaptar para conseguir falar com esse usuário e que o usuário seja relevante. E que a marca seja relevante para o usuário. Então, o Facebook, ele é de uma família de aplicativos que está dentro dele. Então, o Facebook, Instagram são a mesma plataforma, o Messenger dentro do Facebook, o WhatsApp, esse quinto ícone, que é o Audience Network, que é uma outra ferramenta do próprio Facebook, o Workplace, que é uma ferramenta focada em comunicação interna. Então, quem não conhece também vale bastante entender, porque ele transforma uma rede social corporativa, então você consegue trabalhar uma timeline igualzinho no Facebook, só que só com as pessoas da sua empresa. Então, é super positivo, é gratuito, tem um volume gratuito, tem uma parte paga, mas vale entender, porque é uma ferramenta que tem crescido muito. E aí, o Facebook está morrendo? Eu acho que ele tem uma campanha sendo veiculada, inclusive na TV aberta, que é sobre grupos. Então, ele não está morrendo, ele está se adaptando. E talvez ele esteja morrendo para as marcas, mas não para o usuário. As pessoas acessam, sim. Hoje o Facebook ainda é a maior plataforma de mídia digital do Brasil. Claro, ele tem as suas restrições e eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu queria deixar claro é, ele não está morrendo, ele está se adaptando. E as marcas precisam se adaptar para estar presente lá também. Quando a gente fala sobre redes sociais e sobre páginas tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente precisa ter uma coisa muito clara, que eu me deparo com algumas empresas quando a gente starta um trabalho lá na Verbo. As pessoas têm um costume de, eu não vou vincular o meu perfil pessoal à minha empresa, por exemplo, né? Não, eu não quero que a pessoa do marketing tenha o perfil dela vinculado, porque isso ela sai. O que acontece? O Facebook hoje, se você não tem uma vinculação tanto na sua página quanto no seu gerenciador de negócios a uma pessoa física, ele não considera que é uma página verídica. E você corre grandes riscos de a sua página ser cancelada, dos seus anúncios serem reprovados. E é sempre importante a gente ter exatamente essa linha construída aqui. Uma pessoa física que cria uma página e que dessa página é criado um gerenciador de negócios. Porque aí eu garanto que toda a minha comunicação ela parte de uma página real, de uma pessoa real, não de um robô. Em época de fake news, é muito importante a gente provar a veracidade de tudo que eu estou postando e tudo que eu estou falando. E isso é um detalhe extremamente importante que eu queria deixar aqui como alerta. E aí eu vou falando um pouquinho sobre cada rede, né? Quando eu falo do Facebook, e aproveitando que eu falei, já estava usando esse exemplo, ele tem um alcance orgânico muito baixo. Eu faço uma postagem, eu tenho 2, 3 curtidas, ele é super baixo. Sim, porque o Facebook, ele olha para o seu usuário e você precisa ser relevante para aparecer para o seu usuário. Mas ele tem um alto poder de segmentação. Então, quando eu falo como mídia, né, quando eu quero investir um valor para começar a vincular e alcançar o meu público potencial, ele consegue ser extremamente assertivo. Eu acho que quem já navegou, tanto no Instagram quanto no Facebook, já viu aquele botão azul do lado, que é o famoso impulsionar, que ele é uma porta de entrada para a comunicação, mas ele não é o meio mais efetivo. Ele tem uma segmentação restrita, então é sempre importante que a gente use o gerenciador de negócios para fazer toda a administração de mídia para as campanhas. Eu consigo alcançar comunidades muito nichadas dentro do Facebook. Eu tenho uma mídia com custo acessível, eu consigo fazer uma campanha com R$3 hoje. Então, eu não estou falando de uma inserção na TV que custa R$1.000, eu estou falando de R$3, eu já consigo ter um alcance. Eu tenho uma facilidade de mensurar o resultado, então eu consigo saber exatamente tudo o que aconteceu a partir do momento em que eu subi esse post. Quando eu falo de Instagram, ele tem uma taxa de interação alta, né? Então as pessoas, até porque eu uso hashtag, eu consigo marcar localização, e aí o Instagram consegue ir gerando esse conhecimento da minha postagem dentro das pessoas que estão ali nesse nicho que eu coloquei para minha postagem.
Então, eu tenho diversas opções de entrairamento. Eu posso repostar, eu posso pôr no stories, eu posso curtir, eu posso comentar. Ele hoje é uma ferramenta de venda, então hoje eu consigo fazer venda dentro do e-commerce, né? Claro que a gente vai falar um pouco sobre construção civil, sobre planeta, sobre mercado imobiliário, né? Mas quando eu falo de um e-commerce, quando eu tenho uma compra 100% ali dependente do usuário, eu consigo entrelar tudo isso ao meu Instagram e fazer essa venda ali real time. E eu tenho um número alto de influenciadores ativos ali também, né? Então, é a chance de eu usar pessoas influentes para comunicar sobre o meu produto ou a minha marca com o público deles. E aí a gente sabe que eu estou tratando uma linha muito mais próxima. Não sou eu falando sobre mim. É uma pessoa que os meus usuários admiram falando sobre a minha marca. E aí ele pode ser, sim, muito relevante também. E aí, falando um pouco sobre Twitter também, que hoje é uma rede social que ela tem mais de 10 anos no Brasil já, mas nos últimos 3 anos a curva dela tem crescido muito. E ela é muito forte exatamente pelo acontecimento em tempo real. E isso faz a gente levantar um sinalizador, porque diferente do Facebook e Instagram, né, que também o monitoramento é muito importante, eu diria que o peso no Twitter ele é praticamente invertido. É mais importante eu estar presente, acompanhando, respondendo, retweetando, do que de fato, do que além do meu cronograma de postagem sobre os assuntos que eu vou tratar. Ele é uma ferramenta extremamente interativa. Então, as pessoas se comunicam comigo e eu preciso estar ali para responder. Não adianta eu subir, deixar ali e voltar depois de uma semana. Ele é excelente para ações de segunda tela, então a gente vê muita interação com programas de TV que se fortaleceram muito usando o Twitter também. E ele tem um poder de repercussão, mas também de segmentação. Eu consigo segmentar por assunto, eu consigo segmentar por idade, por interesse, por região, tudo isso. Quando eu falo de YouTube, né, é uma ferramenta de vídeo hoje a maior do Brasil, quando eu falo de vídeos online, e ele é uma excelente ferramenta de busca. O que é isso? Eu subi o meu material, o título que eu coloco, a descrição que eu coloco, tudo isso é relevante no momento em que a pessoa procura para que o meu vídeo apareça para ela, né? Então, eu tenho uma distribuição de conteúdo orgânico, porque o YouTube ele vai enviando novos conteúdos todas as vezes, e isso vai fortalecendo também a minha presença de marca, isso vai fortalecendo a frequência com que eu falo com o meu usuário, isso é muito importante. Mas o mais importante disso tudo é que a gente precisa conhecer o público. A gente precisa saber com quem a gente quer falar, né? Essa frase do quem vende para todo mundo não vende para ninguém é muito verdade quando eu falo do ambiente digital e mais ainda de quando eu falo da minha rede social. O que eu quero vender, eu preciso saber para quem vender. E por isso é importante a gente ter esses dados disponíveis. Por isso é tão importante a gente ter um CRM alimentado. Um CRM onde eu entenda quem está comprando, quando ela está comprando, o que está comprando, qual é a frequência, por que comprou, por que não comprou. Tudo isso são dados do seu público que mudam totalmente o jogo. Porque se você sabe para quem você quer vender, você consegue ser muito mais assertivo em qualquer linha de comunicação que você tenha a partir daí. E é sempre bom pensar, qual é a característica de 80% das pessoas que compram, né? Também é natural ouvir que quem compra de você, todo mundo, qualquer um compra aqui. Não é qualquer um, você tem um perfil. Talvez você só precise parar e entender quem é esse perfil, para de fato você ser mais assertivo quando você estiver falando com o seu cliente. E aí aqui eu trouxe até um exemplo, a gente costumava falar que eram mulheres 18+. Não, hoje as pessoas têm nome, elas têm a região que elas moram, elas têm o que elas gostam, quando ela acessa, quantas vezes ela acessa, e isso muda sim como você se comunica. Então, não são mais mulheres 18+. Hoje, essas mulheres, elas se classificam como mães, como esportistas, quem visitou meu site, quem não visitou, quem já comprou da minha loja, quem não comprou da minha loja. E o Facebook, Instagram, permite que a gente suba essas informações para que ele use. E eles têm até o cuidado de criptografar todas as informações. Então, não tem chance dos seus dados serem vazados, de outro anunciante usar os seus dados, porque a partir do momento em que você sobe isso na ferramenta,
ela fica totalmente criptografada e segura para uso próprio. Eu não consigo compartilhar com ninguém, eu não consigo extrair ela de volta, ela fica apenas ali para que você use nas suas próprias campanhas e tenha um melhor resultado a partir daí. E eu falo muito para os meus clientes que, assim, ninguém sabe mais do seu negócio do que você. Isso não tem discussão. Ninguém sabe. O que acontece é complementar os conhecimentos para a gente ter o melhor resultado. Mas você precisa falar para todas essas ferramentas quem é a pessoa que você quer alcançar, para que a partir daí essas ferramentas entreguem para a pessoa certa esse conteúdo. Qual que é o risco de eu não saber quem é o meu público? Se eu não sei quem é meu público, ele não vai engajar com o meu conteúdo. Porque se eu estou falando com mulheres de 30 anos e, na verdade, o meu conteúdo é para mulheres de 50, as mulheres de 30 não vão se adaptar. Talvez porque não esteja no momento de vida, porque não esteja no momento de interesse. Eu tenho muitas variações que interferem no engajamento. Eu posso desperdiçar dinheiro. Eu não tenho espaço no mercado de atuação, porque se eu estou falando com todo mundo, eu não consigo ser assertivo no que eu estou falando. Então, eu estou tendo esforço e investimento que não necessariamente está me trazendo um resultado. E eu tenho, claro, um resultado abaixo do esperado. E é aí que a meta não bate, o meu engajamento é muito baixo, o meu número de seguidores não aumenta, as pessoas não estão comentando o que eu estou postando. Será que o que eu estou postando, de fato, tem relevância para o que as pessoas querem saber? Será que isso é, de fato, relevante para o meu negócio? Ou para as pessoas saberem sobre o meu negócio? Vamos pensar que as pessoas ficam menos de 2 segundos em qualquer imagem no celular. E elas ficam menos de 3 segundos no computador. Então, o que isso quer dizer? E tem mais um dado, né? As pessoas rodam 3 Cristo Redentor por dia na timeline. É muita coisa. Você precisa ser muito relevante para a pessoa parar e ver o que você quer dizer. E como que eu faço para ter essa relevância? Eu vou fazer um texto grande que aí a pessoa ela não vai ler. Você precisa contar numa imagem que chame a atenção para que ela pare e aí você conte o que mais você quer dar de informação complementar. A sua principal informação tem que estar na imagem. E não é fazer uma imagem cheia de texto, porque as pessoas não vão parar para ler. Quando a pessoa está na timeline, você está competindo com a foto dos amigos, da família, do gato. Você tem que ser extremamente relevante para ganhar essa posição. E aí aqui a gente tem algumas dicas, né? Use o tempo com sabedoria. As pessoas não ficam mais 1 minuto assistindo nenhum vídeo na timeline. Elas não ficam 3 minutos para entender toda a sua história para comprar de você. Hoje as pessoas ficam entre 15 e 30 segundos para você ter uma primeira comunicação. E aí, claro, aí eu preciso contar uma história maior. A gente usa outras ferramentas e outras etapas também. Mas use o tempo, né? Deixa a sua marca nos primeiros segundos. Abra e feche a sua comunicação sempre com a sua marca. Mesmo que a pessoa não veja todo o seu conteúdo, ela vai entender ela vai ter uma lembrança de marca sobre o que você estava mostrando para ela. Destaca a sua marca, não é deixar ele pequenininho, é deixar ele em evidência para começar e fechar todos os seus anúncios e as suas publicações. Crie com objetivo, né? A gente precisa saber qual é o resultado que eu espero disso. E use a velocidade, né? Então, eu preciso mostrar eu montando alguma coisa para explicar sobre o meu produto, eu preciso mostrar meu produto agindo ou algo do tipo. Mostra isso rápido, tenta fechar dentro desse tempo para a gente ter esse melhor resultado. Use várias cenas, use som, né? Por mais não dependa do som, que é diferente, né? Não dependa que a pessoa ouça para saber o que ela está assistindo, né? Mas se você colocar um som, uma música, um fundo ou até uma narração que tenha legendado ali, é super positivo também. Mas e aí, né? A gente vê muita placa espalhada. Eu sou de São Paulo, mas moro em Sorocaba. A gente vê muito em Sorocaba, mas eu já via muito em São Paulo também. Se o meu cliente, como eu faço para aparecer na primeira página do Google, né? Tem muitas placas por aí espalhadas com isso, mas e aí, né? Além disso, se hoje o seu potencial cliente procurar pelo seu serviço no Google, o que ele vai achar? Isso é um exercício que precisa ser feito. E precisa ser feito
não é fazer uma vez. Você precisa fazer mensalmente, se puder semanalmente. Existem concorrentes, empresas nascendo todos os dias. Em que momento você vai perceber que tem alguma te incomodando? Né? Se a gente parar para olhar o que as pessoas que têm interesse em mim procuram, eu consigo ter esse espaço também. E aí eu queria falar um pouco sobre o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita do Google, que permite que a gente mantenha todas as informações da empresa ali disponível, como endereço, foto, horário de funcionamento, telefone, site. E o Google Meu Negócio, é uma ferramenta gratuita que você faz um cadastro e você consegue ir atualizando depois para sempre ter ela o mais possível atualizada. E precisa ter. Porque se a pessoa procurou por você, achou seu negócio, clicou no seu telefone e caiu na caixa postal ou o telefone não existe, é uma venda perdida. Isso não pode acontecer. E também sobre Google Ads, né? Quando a gente procura qualquer coisa no Google hoje, a primeira página, ela tem 3 coisas. O Google Meu Negócio, que aparece no canto direito da tela. Os links patrocinados, que são sempre os 3, 4 anúncios aqui de cima. E o resultado orgânico, que aparece logo após os anúncios patrocinados. Como que isso funciona? Como que eu faço para aparecer, então, na primeira página do Google? Organicamente, você precisa ter um site que conte muito bem qual é o seu negócio. Se a pessoa procurar por empreendimento, que é um negócio da Planeta, a Planeta precisa estar lá. Ela está procurando por isso. E o site precisa ter esse espaço. Mas eu também posso comprar palavras para aparecer aqui. Então, eu quero que quando a pessoa procurar por apartamento, eu seja o primeiro a aparecer, porque eu quero que ela clique, que ela vá para o meu site e que ela vá comprar meu apartamento. Então, a gente tem essas 3 linhas quando eu falo, mas principalmente links patrocinados e resultado orgânico. Hoje o Google tem uma ferramenta que chama Google Express. Ele é uma ferramenta de entrada para links patrocinados, ele é super intuitivo e vale super a pena entender e olhar. É bem rápido de fazer, você não precisa de grandes análises, mas claro, campanhas muito estruturadas, você precisa ter um outro olhar, mas uma porta de entrada ela é extremamente eficiente também. Mas a gente está num momento de crise, e aqui eu não vou falar sobre coronavírus, não vou falar sobre o momento de pandemia. Como que eu lido no momento de crise? A gente não pode esquecer que marcas estão atreladas a pessoas que têm opinião e que têm um posicionamento. Qual é o posicionamento da sua marca sobre assuntos polêmicos? Mas eu vou além. O seu posicionamento, polêmico ou não, pode sim ter consequências para sua marca. A gente está vivendo um momento onde eu tenho diversos exemplos que eu não vou entrar em detalhes, mas de que posicionamentos de pessoas interferiram 100% no resultado e em como a marca é vista. Ah, mas é a minha conta pessoal. Mas se você é uma pessoa relevante dentro da sua empresa, você precisa tomar cuidado com seus posicionamentos. Quando eu falo de posicionamento, mas o meu está certo. Talvez não para todo mundo. A gente não pode esquecer que a gente vive numa bolha, né? E existe uma pesquisa também do Comscore que conteúdos ofensivos, quando trabalhados dentro das redes sociais, conteúdos agressivos, machistas, homofóbicos, racistas, 59% das pessoas deixam de seguir, sim, as marcas se elas se envolvem ou levantam algum tipo de bandeira. E 72% deixam de seguir pessoas. Então, é importante você, como dono de empresa, como gerente, como diretor, as bandeiras que você levanta pessoalmente têm, sim, interferência na sua marca. E você precisa tomar esse cuidado. E aí, só para finalizar, eu queria dar alguns exemplos de ferramentas disponíveis, gratuitas, algumas gratuitas limitadas, mas gratuitas que você consegue usar. A primeira é uma ferramenta de hashtags. Ela é uma ferramenta de descoberta. Você vai ver que quando vocês acessarem, elas vão dar uma infinidade de coisas de outro idioma, coisas não relacionadas diretamente à sua marca, mas ela é uma ferramenta de descoberta. Descobrir ali hashtags que funcionam para o meu negócio, eu vou para dentro do Instagram e vou testar e vou entender qual é o alcance dessa hashtag ali. Ela é uma ferramenta de descoberta.
e precisa ser usada com cuidado. Claro que eu não vou pegar termos em outras línguas, termos que não têm nenhuma relação com o meu negócio, mas dá para descobrir quais são as principais hashtags que eu uso aqui. E também o Opinion Box, que ela conta um pouco sobre os hábitos de consumo e conteúdo do digital. Então, é sempre legal entrar e entender um pouco sobre como está funcionando ali para o seu cluster de pessoas. E também uma ferramenta que ela tem alguns estudos disponíveis e que você consegue entrar e ter acesso a esses estudos. Não 100%, mas você consegue ter acesso a uma boa base de perguntas e respostas de usuários para embasar, então, qual é o caminho que eu vou seguir aqui na minha comunicação. E para fechar, falando um pouco sobre ferramentas de mídia, de monitoramento, o Facebook, o gerenciador de negócios que eu falei, o gerenciador de anúncios, além da versão desktop, ele também tem uma versão em aplicativo, que consegue fazer tudo ali. Então, eu uso o impulsionar do Instagram porque é mais fácil, eu faço tudo pelo celular. O gerenciador de anúncios também dá para fazer tudo pelo celular. Você tem uma margem de segmentação muito mais ampla que vale muito a pena entrar. O Google Ads também, o Google Express também, como eu disse, que você, além de analisar, você consegue subir campanhas, mexer em orçamento, mudar a palavra-chave. O Google Meu Negócio, você pode fazer o cadastro 100% pelo aplicativo, você consegue fazer isso desktop. E o Google Analytics, que hoje é a ferramenta do Google que permite que a gente entenda o que acontece no meu site. Então, se você tem um site e nunca acessou, vale muito a pena, porque ali vai ter uma grande base de informação para você saber o que acontece com seus clientes. E é isso. Meu LinkedIn, o meu e-mail. Dúvidas, por favor, mandem no chat. Se quiserem entender mais, enfim, estou totalmente à disposição. Legal, Bárbara, obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Aqui, pessoal, tem um QR Code que a Verbo criou, que vocês podem acessar aí via celular, onde ela está disponibilizando um diagnóstico gratuito para quem quiser entender um pouquinho mais como é que a sua empresa está em relação a esse mundo do marketing digital, tá? Então, é só você entrar aí no QR Code, responder as perguntas do diagnóstico e a Verbo vai fazer contato para dar uma devolutiva desse diagnóstico para vocês via uma conversa, provavelmente por Zoom ou por alguma ferramenta aí de meeting, né? E-meeting, tá bom? Então, vou deixar um pouquinho aqui na tela e, enquanto isso, gostaria de começar apresentando a Yuli, né? Agradecer a participação da Consultora Planeta aqui com a gente, também nosso cliente e parceiro, né? Deixa eu te dar Botada, né? Legal. Então, pessoal, esse QR Code, depois a gente vai disponibilizar o material e aí o QR Code ele vai junto para quem tiver interesse. A gente colocou uma pesquisa no chat aí do evento para vocês responderem ao final e ali também vocês colocam que tem interesse em receber a apresentação, a gente manda para todo mundo, tá? Então, entrando aqui com a Yuli, queria agradecer, Yuli, você ter aceito o nosso convite, a Construtora Planeta. A Construtora Planeta, ela é uma construtora que tem sede em Sorocaba, ela já tem aí mais de 20 anos de existência, é nosso cliente, nosso parceiro, a gente tem muito orgulho aí de ter esse trabalho em conjunto com a Construtora Planeta. E a Yuli é gerente de marketing, né, da construtora. Ela já tem mais de 15 anos de experiência aí na área de comunicação digital e no mercado nacional e internacional. Então, ela vai compartilhar um pouquinho com a gente o case da Planeta, né, e algumas experiências e dicas dela aí, tá bom? Vou tirar a minha tela aqui para você poder compartilhar. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Mário, o convite. Gostaria de agradecer também em nome da Construtora Planeta. É uma honra para a gente participar. A Verbo também é nossa parceira, né, Bárbara? A gente trabalha aí com atendimento. A Bárbara também é a nossa executiva em mídia. E eu fiz uma apresentação bem voltada e baseada no que a Bárbara apresentou também, porque nós entendemos que estar
hoje, tanto no on quanto no off, mas principalmente no on, é a porta de entrada, é aquele velho jargão, né? Quem não é visto não é lembrado. Inclusive, você está projetando, Mirella? Sim. Não está na primeira tela, por favor. Está na quarta tela. Não, agora acho que já tá. Dá uma olhadinha. Não, ainda não. Vou compartilhar de novo, então. Tá bom. Obrigada. Coloca no modo apresentação, Mirella, por favor. Vocês estão vendo? Isso aí, isso aí. Bom, pode dar um enter, por favor? Joia, obrigada. Eu dividi minha apresentação em 3 pilares. Vou começar falando um pouquinho de Omnichannel. Depois a gente vai falar um pouquinho de cases e práticas, que trazem números bem legais e interessantes. E depois a gente passa para automação. A Bárbara já deu uma introdução aí de algumas ferramentas. E a gente vai sugerir outras gratuitas também, para que empresas pequenas de médio porte consigam se adequar ao mercado sem ter que gastar tubos, né? Como a Bárbara começou aí. Pode dar o enter. Nós sabemos que essa palestra é voltada para o marketing digital, mas eu não poderia deixar de citar essa nomenclatura que hoje é muito usada. O que é Omnichannel? Parece estranho, né? Mas nada é mais do que uma comunicação 360 graus, ou seja, a empresa, ela visa a experiência do usuário com estratégia de conteúdos multicanais, com foco na relação através dos pontos de contato. Quais são os nossos pontos de contato mais usados hoje? Online e offline. Então, quando você trabalha uma comunicação 360 graus, a gente chama de omnichannel. E eu trouxe aqui o que a Planeta hoje trabalha. Então, assim, para ficar bem direcionado para o segmento imobiliário. No online, nós temos presença no Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Google, WhatsApp e podcast. No offline, nós estamos no rádio, TV, outdoor, jornal e a mídia out of home, que é mais conhecida como comércios, placas em pontos de ônibus, elevador, painéis em shoppings. É uma mídia mais voltada para comércios urbanos. Pode dar enter, por favor. E a Planeta está em todo lugar, né? E dentro do segmento de construção civil, que foi considerado como atividade essencial pelo nosso governo, né, durante aí a pandemia, nós aprimoramos nossos canais. Então, eu não vou falar que a gente se adaptou, porque, na verdade, a Planeta sempre esteve presente. Então, nós aprimoramos os nossos canais, visando manter o padrão de qualidade em atendimento e os resultados comerciais, que é extremamente importante manter, não deixando cair, enfim, pelo menos mantendo o resultado em vendas. A procura de imóvel apresentou, desde então, um crescimento constante em sites de busca, ou seja, a cada 1% de queda na taxa Selic, aumentaram 16% em buscas de imóveis nos sites de busca. Então, assim, a gente entendeu que era o momento mesmo que essa redução de taxa e com um portfólio tão rico e uma tradição que a marca traz, que a gente deveria aprimorar cada vez mais os nossos canais de atendimento. Pode dar, por favor, o enter. E aí, Yuli, precisamos gastar muito no Google? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje, 120 milhões de brasileiros estão conectados diariamente na internet. 21% das vendas são realizadas através das redes sociais. Sim, é um número muito expressivo. E aí, falando um pouquinho de Google, Bárbara já deu uma introdução, 74 bilhões de acessos ao ano são feitos no site de busca.
616 milhões de acessos são feitos ao mês. No Brasil, 876 milhões de acessos são feitos ao ano e 73 milhões de acessos são feitos ao mês. É muita coisa. Então, sim, eu preciso estar na internet. E aí, só uma observação, nós colocamos todas as fontes, tá? Também aí no rodapé dos slides. Então, quem tiver interesse em procurar depois mais detalhes do que a gente está trazendo aí de números, tem a fonte no rodapé. Pode passar, por favor. Vamos falar um pouquinho de cases e práticas. Orgânico ou pago? Orgânico, né? Como a Bárbara já explicou, quando você não investe em performance, em anúncios, então as pessoas buscam diretamente pelo seu nome na internet. E pago quando você realmente coloca um investimento, e aí são vários indicadores, métricas e KPIs que são utilizados no dia a dia para entender melhor essa questão do algoritmo. Conteúdos ricos, assim como cursos gratuitos, são facilmente encontrados na internet. Então, ou seja, eu preciso gastar também muito para saber marketing digital? Não, você não precisa. Existem diversas instituições hoje, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que disponibilizam cursos gratuitos com certificados excelentes, com excelência, online também, o que facilita bastante. O nosso diretor, Henrique Penteado, ele abordou um tema extremamente relevante para o nosso segmento, que era como aumentar a rentabilidade e segurança dos seus investidores. E isso se aplica muito hoje, porque quando a gente fala de segmento imobiliário, a gente sempre pensa num consumidor muito padrão. E existe a opção de comprar, existe a opção de locar e existe a opção de investir em um imóvel. E foi também através de uma live que trouxe dados relevantes para os investidores ou para quem quer começar a investir. Quem tiver interesse de ver a live do Henrique, a gente deixou um QR Code aqui, foi junto, inclusive, com a PKT, e é bastante interessante. E na prática? Pode dar o Enter, por favor. Um crescimento orgânico, ele funciona sem o pago? Não, ele não funciona sem o pago. Vou contar um pouquinho para vocês. O resultado final se dá quando a estratégia do planejamento orgânico está 100% alinhada à performance. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui de como o orgânico pode funcionar bem em qualquer segmento, inclusive no imobiliário. Se você faz um estudo de novas palavras-chave, inclusive dentro desse aplicativo que a Bárbara falou, o Google também tem um extensor que chama Keyword Planner, que é gratuito, você pode fazer a busca lá e achar palavras-chave relevantes. E você pode trabalhar uma lista primária, que são as palavras que estão diretamente ligadas ao seu negócio, e uma lista secundária, que são palavras correlevantes. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso segmento. Apartamento está diretamente ligado a imóvel, ou seja, essa palavra vai estar na minha lista principal. Mas móveis modulados, ela vai estar na minha lista secundária. De qualquer maneira, se eu procurar por um ou por outro, a tendência, o que eu quero, o meu objetivo é que a Planeta apareça na busca. Mas só no orgânico, hoje, é impossível. Da mesma forma que só pagando, também é impossível. O Google, ele traça o perfil do consumidor e ele descobre qual que é o algoritmo correto para entregar os seus anúncios a partir do que você busca na internet. Então, tanto a lista primária quanto a lista secundária, ambas listas trabalhadas de forma extremamente segmentadas no orgânico e no pago, né, trazem esses aumentos. Então, na prática, se você hoje busca um aumento de 60% de novas palavras, seja na lista primária ou secundária, a tendência é que você cresça 10% na visibilidade.
Falando organicamente, são aqueles anúncios que a Bárbara citou, que vem logo abaixo dos anúncios pagos. Então, você estaria na primeira posição, mas dentro do anúncio orgânico. E você tem uma tendência em subir nesse ranqueamento em 38%. Ou seja, quanto mais você tem visibilidade, mais você aparece na lista crescente do Google, né? Quando você clica nessa palavra ou nesse anúncio pago que o Google te apresentou. Podemos passar? Falando um pouquinho de ferramentas, a gente trouxe aqui várias dicas, assim, principalmente ferramentas gratuitas para quem está começando mesmo o negócio, para quem, por exemplo, não tem uma agência para dar o apoio. Ah, Yuli, mas a gente consegue fazer o marketing sozinho? Consegue. Eu sou prova aqui, física, que sim. Dá um enter, por favor. E a Planeta? A Planeta se posiciona... Como que a Planeta se posiciona, né? Perante o marketing digital. Bom, como eu disse, a Planeta, ela aprimorou. Ela não se adaptou, né? Ela já estava nos dois canais. Então, eu trouxe aqui alguns cases dentro desses diversos pontos aí de comunicação que hoje foram disponibilizados devido à pandemia. Então, a gente realizou a primeira Assembleia Geral de Instalação via Zoom. Foi para o empreendimento Belágio, que é um condomínio de casas. E aí, o que acontece? Os eventos que antes da pandemia, né, eram realizados presencialmente, passaram a ser promovidos à distância, respeitando as regras de isolamento social. Os e-meetings, então, assim, para não deixar de fazer as reuniões, até mesmo com clientes, com fornecedores, a gente também se adequou aos diversos canais de comunicação, como o Skype, Meet Google, Microsoft Teams e o próprio Zoom, que é esse que a gente utiliza hoje. A gente aprimorou também o nosso tour virtual, ou seja, as pessoas não precisavam sair de casa para ir ao empreendimento. Dentro do nosso site, www.consultoraplaneta.com.br, dentro da aba de empreendimentos, existe esse formato, essa disponibilidade de você clicar no Tour 360 e visualizar todo o decorado sem sair do conforto da sua casa. Pode dar enter. E hoje a Planeta ela é 100% digital. A gente fechou esse número com a implantação do sistema de assinatura eletrônica certificada pela DocSign. Então, toda a jornada de compra do cliente com a Planeta agora é 100% digital. Do contato inicial com a equipe de vendas à aquisição do imóvel. Tudo é feito no ambiente online. Assim, você pode visitar o apartamento e pode também fechar o seu contrato dentro do ambiente online. Bom, vamos falar um pouquinho de dicas de automação? Atualmente no mercado existem diversas plataformas de automação gratuitas que auxiliam as pequenas e médias empresas. Como eu falei para vocês, existem as versões pagas? Sim, existem. Mas, por exemplo, tem um gerenciador de tarefas chamado Trello. Nós utilizamos, a Verbo também utiliza, ele é gratuito e ele é super intuitivo para usar. Ele gerencia as tarefas em caixas que auxiliam na organização do seu dia a dia e na gestão de equipes fornecedores. Você pode personalizar essa caixa com cor, com nome, você pode alterar o status em que cada pessoa está, você pode alterar a tarefa de uma pessoa para outra. Então, ele é uma ferramenta online e ela é muito acessada hoje justamente por fazer toda essa gestão de automação, enfim, de equipe, de tarefas, e ela otimiza muito o tempo dos gestores e dos colaboradores, assim como dos fornecedores, porque descarrega-se tudo nessa plataforma e todo mundo tem acesso. Pode dar enter, por favor. E-mail marketing. Bárbara trouxe aí um pouquinho de informação sobre e-mail marketing. É uma peça online, acho que todo mundo já tem um pouco de intimidade, né? Que divulga comunicação utilizando plataformas de disparo direto, ou seja, disparo massivo. Nossa, mas eu não posso fazer pelo meu e-mail? Bom, se você colocar mais de 30 destinatários
para disparar esse e-mail marketing vai cair no spam. Então, as pessoas não vão receber seu e-mail. Qual que é o ideal? Que você tenha um disparador direto, ou seja, um disparador de entrega desse seu material em massa, de forma massiva. E aí eu trouxe aqui 2 plataformas gratuitas que têm até uma abrangência considerável, que é o MailChimp. Hoje você consegue fazer 12 mil disparos gratuitos, e o Sendinblue, que tem até 9 mil disparos gratuitos. O interessante aqui é que a taxa de conversão do canal fica em torno de 2,53%. Ou seja, você não está gastando nada com a plataforma. Se você está convertendo qualquer porcentagem ali, já é vantajoso. E ela já apresenta esse resultado de 2,53%. Então, é legal fazer e-mail marketing? Sim. Vale a pena? Sim, vale a pena. Ah, mas eu mandei para 8 mil nomes, tive 1 clique. Não tem problema, continue. Faça sempre o teste AB, muda o assunto, mede a temperatura, o horário que você enviou, o dia que você enviou. Envie o mesmo e-mail, mudando o assunto, mudando o dia, mudando o horário. Faça testes, né? Entendam melhor como que vai ser essa distribuição segmentada. Então, se você conhece seu produto, você conhece o seu cliente, você tem a temperatura que o seu cliente está, tente de novo, até uma hora que você vai ter um mapa de boas práticas dentro do e-mail marketing, assim como para outras peças e outras ferramentas. Pode dar o Enter, por favor? Então, gerenciamento de redes sociais. Quando eu comecei a trabalhar com mídia digital, eu sempre tive a impressão que era muito fácil. Ah, mas é só responder um direct, é só contar aqui quantas curtidas tiveram. Não, não é tão simples assim. Quando a gente vai gerar um relatório de social points, por exemplo, nós trazemos diversos indicadores, e esses indicadores são que nos balizam dentro daquela rede para saber quão assertivos nós estamos sendo. Então, o que eu pensei? Eu trouxe aqui 2 plataformas também gratuitas que fazem esse trabalho de forma automatizada. Então, ela trabalha com agendamento de post, ela faz o relatório, ela faz uma resposta automática, ou seja, você não precisa entrar toda hora na sua rede social para verificar se tem uma mensagem no inbox. Então, tem uma mensagem padrão, claro, mas a pessoa não deixa de ser atendida no mesmo momento em que ela envia um direct, por exemplo. E ele tem... elas são linkadas também com o WhatsApp. Então, tem o MLabs, e tem o HotSuite. O que acontece com o HotSuite? Ele é um pouquinho mais aprimorado que o MLabs, porque você pode cadastrar o seu time também para trabalhar. O MLabs é só um usuário gratuito. E você pode enviar mensagens privadas e atribuir tarefas a cada um deles. Então, por exemplo, eu delego para o meu time que o meu analista A vai ser o responsável por responder os directs, o B vai responder o WhatsApp e o C vai gerar o relatório. E ele pode monitorar até 3 redes sociais simultaneamente. Então, temos aí 2 opções. A fonte também tem aí embaixo, o MLabs e o HotSuite. Pode passar, por favor. E vamos falar um pouquinho de layout, né? A Bárbara falou aí um tempo bem curto em que o seu post vai ficar na tela do usuário. 2 segundos. O que vai fazer o usuário parar para ver seu post? Um layout bacana e um conteúdo bacana. Então, assim, ele tem que ser impactado num primeiro momento por um layout que fala, opa, quero ler sobre isso daqui. E aí, no segundo momento, ele tem que ser mais impactado pelo que ele está lendo. Então, um layout atrativo é 80% de engajamento na rede social ou em uma peça de comunicação. Mesma coisa para outdoor, mesma coisa para anúncios, seja no on, seja no off. Mesma coisa para placas, mesma coisa para revista, para jornal. O layout é tudo. É 80% do seu engajamento. Tem o Canvas, então, que é uma ferramenta que é super intuitiva, gratuita,
E ela é uma plataforma de design gráfico que permite que os usuários possam criar gráficos de mídia social, apresentação, pôster, outros diversos conteúdos visuais. E o Wix, o WordPress, eles já são mais voltados para criação e edição de sites. Esse site é caro. Site é caro. É muito caro. Principalmente porque se você não é uma pessoa que está, né, muito por dentro de programação, de TI, provavelmente você vai ter que contratar paralelo ao seu site uma agência que faça a manutenção dele, correto? Então, assim, ter o WordPress e o Wix hoje como plataformas aí gratuitas para se montar um site é muito bom. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que seu site esteja protegido, criptografado, que você tenha uma empresa ou que você tenha um especialista em programação e que consiga te ajudar tanto na atualização quanto na manutenção do seu site, né? Porque se ele não tiver uma responsabilidade, ele não for navegável, de fácil utilização, se ele não for responsivo, enfim, não adiantou nada você ter criado. Então, tem as plataformas gratuitas, mas é importante que também seja destinada aí uma verba para que as suas plataformas estejam de acordo, inclusive, com os ranqueamentos do Google. Pode dar um enter, por favor? Continuando, e aí a gente vai falar do GoBack, que foi o primeiro parceiro do Google no Brasil para treinamento com certificação, e ele, depois que você se certifica nos cursos gratuitos, que são esses aqui abaixo, você recebe o selo de Google Partner, né? E lá, a Bárbara, no último slide dela, trouxe esses. Vocês conseguem tirar a certificação do Analytics, do AdWords, que são os anúncios pagos, busca de palavra-chave, enfim, do Google Shopping e do YouTube. Também tem aqui embaixo, goback.com.br. Pode seguir, por favor. RD Station, né, que é um dos softwares de marketing digital mais conhecidos aí, completos do mercado brasileiro. Ele também disponibiliza cursos super interessantes online. Então, de novo, gente, é super possível se qualificar como especialista. Agora, depois que tirou o certificado, tem que colocar em prática, senão não adianta. Mas, por exemplo, dentro da RD, você consegue fazer o curso de introdução ao inbound marketing, a introdução ao Customer Success, que é extremamente importante nos dias atuais, que é o aprimoramento do relacionamento com o cliente. Introdução ao Inside Sales, que o marketing está diretamente ligado, né, ao comercial e os resultados de venda. E o RD Station Marketing, o Basic. Então, assim, você aprende a trabalhar porque o RD é uma ferramenta, ele é um software muito completo. A Planeta utiliza a RD hoje, mas na versão paga, né, devido ao número de cadastros que hoje a gente tem no nosso CRM. Inclusive, nós atualizamos o nosso CRM agora, estava dentro dessas aprimorações do marketing digital. Então, assim, sim, é super indicado, vale a pena ter esses certificados. Pode seguir, por favor. O Blueprint, ele é o guia essencial para os anúncios do Facebook. Então, Bárbara falou aí muito sobre o Face, como que o Face hoje tem tentado se reerguer aí e que ele realmente não está acabando, como muitos entendem. Hoje a gente tem um volume maior de acesso do Instagram, sim, mas fazer um anúncio via o gerenciador de anúncio e não direto da plataforma do Instagram, que é no Facebook, é muito importante. Então, dentro do Blueprint, você consegue pegar os manuais e aprender sozinho como criar uma página do Facebook para expandir sua empresa, porque o Facebook ele tem a página pessoal, né? Eu e o Yuli tem um Facebook, que é o Yuli Bambirra, e a construtora tem um Facebook, que é a página comercial, que tem o gerenciador de anúncios, né? O guia essencial para as publicações da página do Facebook, como aumentar no Instagram e no Facebook,
como anunciar, desculpa, e expandir os negócios com o Instagram, o que é preciso saber. Então, esses 4 são gratuitos dentro do Blueprint também. E ele é todo voltado para Facebook e Instagram. Pode dar uma, por favor? A Rock, acho que todo mundo já deve ter ouvido aí falar da Rock, né? A Rock Content é uma startup, ela é pioneira e é líder de mercado no marketing digital. Ela tem a Rock University, que fica dentro mesmo da plataforma da Rock Content. E ela também disponibiliza cursos e certificações online com muita excelência. Então, os gratuitos são esses, ó, começando no marketing digital, encantando o cliente, que tem tudo a ver lá com Customer Success, criando uma presença digital, que é esse início, que é a criação da página no Facebook, da página no Instagram, e etc., e engajando a audiência. Pode dar o enter, por favor, Mirella? Então, pessoal, a gente finaliza aqui. Junto aí, a Bárbara trouxe muitos conteúdos ricos. O que a gente tentou mostrar para vocês é que sim, é possível se qualificar no marketing digital. É necessário estar tanto no on quanto no off. Isso traz a presença de uma forma completa, uma comunicação 360. E que você pode se qualificar mesmo não tendo um departamento de marketing ou um especialista de marketing dentro da sua empresa. Fazendo todos esses cursos e baixando e-books com conteúdos ricos, enfim. Espero que tenha agregado aí junto à Verbo e estamos à disposição. Legal, Yuli, obrigada pela sua Eu que exposição. agradeço. Eu estou colocando aqui o QR Code da construtora Planeta. Quem tiver interesse em conversar com a Yuli e também conhecer os empreendimentos da Planeta, é só entrar aí no QR Code que eu estou colocando na tela. E agora eu vou abrir para perguntas. A gente tem algumas perguntas já aqui. E quem tiver mais pode ir mandando no chat, que eu já vou perguntando para elas, tá bom? Deixa eu resgatar aqui as minhas perguntas que eu fui selecionando. Então, vamos lá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Uma pergunta que veio para a Bárbara é a seguinte: vale a pena a gente investir no offline, depois de tudo isso que foi colocado aqui no nosso bate-papo? Né? Ainda existe essa necessidade ou é recomendado? Olha, eu costumo dizer que a mídia mudou muito nos últimos anos e a gente precisa parar de olhar o canal e olhar o usuário. E o momento da minha empresa. Se o meu usuário está no digital e a minha empresa está num momento de investimento, e claro, né? O digital você tem uma gama de oportunidades para fazer com um investimento menor, que é muito positivo. Mas existem momentos de marca onde o offline é necessário. Então, se a sua empresa não investe em comunicação, não é fazer um anúncio na TV que vai resolver. Então, olhe o seu usuário e olhe o momento da sua empresa. E aí você consegue ter esse parâmetro do que vale investir ou não. Acho que é isso. Uma coisa bacana também que a gente sempre conversa, né, e colocando um pouquinho até da PKT, é que com uma verba muito menor, você consegue atingir muito mais pessoas no online do que no offline, né? Então, tem sempre também essa questão da verba que você tem disponível aí, do quanto você pode investir, que tem que ser levado em conta, né? Tem aqui no chat o Maicon colocou agora, pedindo para que vocês falem um pouquinho sobre Growth Hacker. Tá. Eu queria só completar a resposta anterior, que foi exatamente o início da nossa apresentação, né? Que é o Omnichannel, ou seja, a comunicação 360, ela é super eficaz, né? Uma vez que você, ao mesmo tempo que você está organicamente ou de forma paga no online,
também no offline. Aqui em Sorocaba, principalmente, eu sou mineira, venho de Belo Horizonte, e fiquei impressionada com essa diferença cultural. Por exemplo, Sorocaba ainda traz uma presença offline muito enraizada, e com muitos resultados, inclusive, de venda. Então, ela completa, sim, o online. Sobre o Growth, gostaria de passar para a Bárbara. Falar um pouquinho aí. O Growth, ele fala sobre otimização de processos, né? Na verdade, quando a gente pensa dentro do ambiente digital, eu preciso entender o tempo inteiro sobre o que eu quero aprender e qual é o resultado que eu quero ter em cima disso. Então, é sempre buscar uma melhoria sobre o que eu estou fazendo. E quando eu falo de rede social, principalmente, eu preciso analisar, eu preciso levantar hipóteses, eu preciso testar, ter o teste AB, que é exatamente o que a Yuli falou. Então, isso é um processo fundamental para a sua comunicação digital. Você precisa testar, você precisa analisar e você precisa trabalhar em cima disso. Legal, Bárbara. Tem uma outra pergunta aqui da Natasha, e ela quer saber qual é a frequência ideal de postagens, né, em rede social. E aí também eu acho que a gente tem escutado muito, né, nesse momento aí de pandemia, a gente não pode ser esquecido, a nossa marca tem que ser vista. Então, isso mudou nesse momento ou existe um número ideal aí de postagens, né, diárias? Como empresa, tá? Falando como empresa, depois a Bárbara pode dar aí o overview dela como agência, né? A gente é super alinhado nisso, até porque, como eu falei, a Verbo também atende a Planeta. Como empresa, eu acho que menos é mais. Então, assim, é muito melhor você ter um post com qualidade, que traga um criativo e traga um conteúdo que vai gerar engajamento, do que ter um post aleatório, sem uma continuidade de layout naquele feed. Então, quer dizer, a sua timeline ela não fica atrativa e você perde, porque o algoritmo, cada vez que você posta, né, ele entende que você está comunicando com um determinado público. Então, assim, tem que ser tudo muito pensado, a sua timeline, ela tem que ser extremamente planejada. Então, não existe hoje poste 3 vezes ao dia ou não poste todo dia. Eu tenho um exemplo clássico aí, por exemplo, o Instagram disponibilizou os stories, né? Os stories, eles nos dão uma possibilidade de mensurar em tempo real o número de visualizações, colocar call to actions, então você, né, gera ali uma ação imediata daquele post, ele fica apenas 24 horas e você pode ter diversos criativos, que não é o ideal também, o ideal é trabalhar até 8 stories, né? Senão você vai perdendo a frequência de visibilidade. Então, a resposta para essa pergunta é não existe uma regra de quantidade de postagem. Tudo vai do seu negócio e vai de como você quer se posicionar no meio digital, certo, Bá? Perfeito. Inclusive, quem quiser aí conferir, Instagram da Planeta, Consultora Planeta, da Verbo também, são exemplos, assim, bem clássicos de posts extremamente qualificados, de timelines assertivas, conteúdos relevantes e ricos. Legal, Yuri, obrigada. E tem uma pergunta aqui da Maila. Como eu faço para aparecer na primeira página do Google, né, para a Bárbara? E aí a gente tem algumas outras perguntas, mas a gente já está no nosso horário, então ao final a gente vai deixar os contatos, né, já foi projetado, e aí a gente pode responder essas outras perguntas por e-mail, tá bom, para vocês. Vamos lá, Bárbara. Legal. Eu vou responder essa pergunta. Na verdade, eu falei um pouco sobre isso, né, durante a apresentação, sobre links patrocinados e orgânicos. Né? Você consegue ranquear o seu site organicamente para aparecer na primeira página, isso é extremamente importante, assim como, a compra de palavras-chave. Mas eu queria reforçar aqui também que a estrutura de search, a estrutura de palavras-chave e as otimizações, elas são extremamente importantes para o melhor resultado, né? E é até por isso que o Google investe muito em ensinar as pessoas
a operarem as suas ferramentas. Então, a Yuli mostrou ali o Go Back, mas o próprio Google tem uma ferramenta de cursos e afins gratuitos que ensinam. O Google hoje, e aí hoje a Verbo, ela é uma agência Google Partner, e isso é um selo extremamente importante, porque para você ser Google Partner, você precisa ter profissionais certificados para operar a ferramenta. Então, se você não fez, se você está buscando uma agência, o meu conselho é busque uma agência que seja Google Partner. Porque isso faz com que a gente tenha um know-how e tenha profissionais especializados em operar da melhor maneira a sua conta. Então, acho que eu queria fechar reforçando sobre a importância do Google dentro das empresas e reforçando de você trabalhar com profissionais qualificados para gerar o resultado para a sua empresa. Legal, Bárbara. Pessoal, vou projetar aqui para a gente encerrar. Como eu comentei, então, esse é o primeiro de uma série de eventos que a gente vai promover, né? Gostaria de deixar os nossos contatos aqui da PKT. Nós temos unidade em Campinas e Sorocaba. Esses são os nossos contatos, redes sociais, site, e a gente está à disposição de todos. O nosso próximo live está previsto para o dia 17 de junho, onde a gente vai trazer outras empresas convidadas também nessa mesma dinâmica, trazendo conhecimento e cases para que vocês tenham insumos para aplicar no dia a dia da empresa de vocês, tá bom? Então, queria agradecer a participação de todos, agradecer mais uma vez a Yuli e a Bárbara, Verbo e Construtora Planeta, e obrigada a todos e boa noite. A pesquisa, o link está aí no chat, e depois a gente também vai enviar por e-mail para todos que participaram. É muito importante que vocês respondam, porque daí também a gente vai ter essa visibilidade de temas, outros temas que vocês gostariam de ver. Tá bom? E perguntas que não foram respondidas hoje também podem ser enviadas aí para o nosso e-mail, que está aqui na tela, atendimento@pktdesenvolvimento.com.br, e a gente responde isso via e-mail para vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.